Ok, está gravando novamente. Nós vamos começar agora, então, nós vamos fazer esse exercício para a gente descobrir e entender a origem do nosso auto-amor, seja ele negativo ou positivo, respondam honestamente. Quando a gente reconhece que os nossos primeiros relacionamentos não foram maravilhosos como a gente queria, não significa que a gente está falando mal dos nossos pais. A gente pode não estar falando bem, mas isso, gente, não significa que a gente não ame, tá? A gente admitir a realidade, conhecer a realidade, ser capaz de falar da realidade é importante, porque a gente pode odiar todo mundo, a gente não pode odiar os pais. Só que o ódio aos pais está lá fazendo efeito dentro da gente. Então, quando a gente admite a nossa raiva, aquilo que a gente sentiu e que faz efeito na nossa vida ainda hoje, né? Igual quando a minha filha me questionou o fato de que eu nunca estive presente nas festas de aniversário dela, eu nunca estive presente nas situações importantes da vida dela. E aí eu perguntei para ela, quem você acha que estava tirando as fotos? Né? Como é que você tem fotos? É que ninguém tirava foto de mim, né? Eu estava ali tirando foto de todo mundo. Então, todo mundo tava... Agora, quem fazia gente, as primeiras festas da minha filha de aniversário, foi numa época que eu ainda era é, muito mais eu, sabe? Eu tinha muito mais consciência de fazer as coisas. E aí, assim, cada enfeitezinho das festas da minha filha eram feitos por mim e eram comestíveis. Então, ela tem uma festa, acho que foi de 3 anos que ela queria, 3 ou 4 anos que ela queria. O dia que as formiguinhas invadiram a história da Branca de Neve. Então, além de ter todos os personagens da Branca de Neve, isso tudo era comível. Eu fazia massas comestíveis diferentes e pintava, e era tudo muito bonito. Ainda tinha a parte das formiguinhas invadirem a história, e isso também era as formiguinhas, a carreirinha de formiguinhas, né? Invadiram, entrando na Gruta dos Anõezinhos. Enfim, a festa da Cinderela, 2 castelos comestíveis. Era muito interessante, porque na hora da festa ficava todo mundo olhando, esperando as comidinhas, né? Aí tinha que chegar para as crianças e dizer: escuta, pode pegar, tudo isso aí você pode comer. Né? E aí, enquanto a gente não pegava, os adultos não começavam a quebrar alguma coisa, pegar algum pedaço, as crianças não faziam. Mas eu estava lá, né? Às vezes eu gastava uma semana inteira, porque como era tudo comestível, eu tinha que fazer, não dava para fazer um mês antes, 10 dias antes, tinha que fazer ali naquela semana. Eu tinha um investimento grande meu ali, no entanto, eu não estava nas fotos. E aí, até ela entender que eu estive lá sim, né, durante a vida dela toda, então precisou dela entender, né, que alguém tinha que ter tirado aquelas fotos. E é isso que acontece na nossa vida, sabe? Existem sim, infâncias problemáticas. Nenhum pai é perfeito, todos os pais viveram as suas próprias histórias, e os pais também nos educaram de acordo com o que eles queriam, com o que eles achavam que era certo, não de acordo com a nossa vontade. Né? Então, muitas vezes, nem foi que eles fizeram maldade com a gente. Às vezes, é que simplesmente não estava de acordo com o que a gente desejava. E também não está errado. O errado é a gente tentar reprimir essa raiva que ficou por um não entendimento da situação, e isso atrapalhar nossa vida e todos os nossos relacionamentos, sabe? Um dia isso volta. Um dia isso volta. Meu pai tem 82 anos. Quando meu pai estava com 60 anos, ali de 59 para 60, na idade que eu estou hoje, meu pai teve um tétano. Eu gosto demais da conta de estudar o significado das doenças. Vou perguntar para vocês e para a maioria das pessoas que a gente encontra. Se conhece alguém que teve tétano e sobreviveu, a pessoa vai dizer que não. Tétano mata aí no máximo em 15 dias, uma semana, com frequência. Mas tétano é aquela coisa de ferrugem de metal, alguma Isso, coisa assim, né? isso. Meu pai ficou 9 meses adoecendo de tétano. Meu pai veio parar Que aqui isso? em Juiz de Fora, na Santa Casa. Ele chegou e disse para o médico: me opera. O doutor falou de que? Ele disse: de qualquer coisa que o senhor quiser. Por que que eu tenho algum problema? Eu sei que eu tenho.
Meu pai chegou aqui, ele mal falava, ele não andava, ele já tinha perdido as funções do corpo dele, ninguém identificava, já tinha 9 meses que ele estava ali só piorando. E foi uma briga forte dele com o tétano. O tétano, gente, ela é uma doença, o significado dela, você precisa de falar, você precisa de expressar. Isso que está dentro de você está te matando. E as pessoas não falam, elas morrem. Meu pai ficou ali adoecendo, brigando com a doença, e depois que ele saiu do hospital, porque aí teve um momento que descobriu, minha mãe deu piti lá, obrigou o médico a ficar lá, porque o tétano, assim, tem aqueles momentos dos espasmos. E aí um dia minha mãe, os médicos, tinha assim, uns 8 médicos acompanhando ele, onde chegou um, falou, aí como é que ele está? Ela falou, entra, senta e espera para você ver. E aí ele teve uma crise. Meu irmão, que é médico, também já tinha dito que podia ser tétano, porque em algum momento aí desses 9 meses ele perdeu um paciente com tétano e ele sabia como que era. Mas os médicos que estavam cuidando dele desconsideraram essa informação. Quando o médico viu a crise, ele chamou a infectologista, porque aí aquilo que meu irmão tinha falado realmente chamou a atenção dele, chamou a infectologista. Ali na Santa Casa tinha meia dose de vacina antitetânica. Ela foi aplicada nele naquela noite e ele já melhorou. Ele já amanheceu melhor. Aquela noite já foi melhor. E aí no dia seguinte chegou mais do Rio de Janeiro, né, lá da Fiocruz, para ele. E aí ele fez o tratamento. Enfim, e a partir daí, meu pai fala tão mal do meu avô. Meu pai identifica todas as falhas da minha avó, dos irmãos dele. A partir daí, meu pai começou a falar. Então, meu pai fala o tempo todo como que o pai dele era ruim. Ele fala todas as coisas que o meu avô fez, que ele acha, que ele até considera ter sido certo, e todas que ele considera que foram extremamente erradas e que ele é magoado até hoje. Então, até hoje, isso já tem 20 anos que meu pai teve o tétano, até hoje. Ele ainda não esgotou a raiva que ele tem dos pais dele, né? E isso está errado? Isso não está errado. Meus irmãos falam, pai, não fala, para de falar. E aí, quando está eu e ele fala. Eu falo, fala, pai, fala. É, eu costumo até usar uma expressão não muito bacana para autorizar ele, enfim. Mas ele ainda tem essa necessidade de falar. Por quê? Porque não pôde expressar. Pouco tempo antes do meu avô morrer, um dia meu pai foi visitá-lo, encontrou ele chorando, e ele disse para o meu pai, e aí meu pai perguntou por que ele estava chorando, e ele respondeu que tinha muito arrependimento de todo o sofrimento que ele tinha causado ao meu pai. E aquele era um momento que, se meu pai fosse uma pessoa mais esclarecida, que tivesse passado por uma psicoterapia, talvez ele fosse ter a conversa honesta que todo mundo devia ter com os pais, né? Do jeito adequado. Então, o que ele fez foi dizer para o meu avô: esquece, porque isso já passou. Então, ele perdeu a chance ali de expressar o que ele de fato sentia. Até porque era um momento, de acordo com ele, naquele momento, ele ainda não estava com raiva do pai dele. Naquele momento, ele estava tão envolvido com a luta pela vida, de ter que criar os filhos, de fazer as coisas, tudo, que isso não voltava, né? Ele não pensava nessas coisas. Mas chegou um momento já da vida em que ele estava mais velho, os filhos já tinham quase todos encaminhados, em que ele começa a ter tempo. E nesse ter tempo ele começa a refletir o que aconteceu a partir do momento que ele teve o tétano, que o tétano é para falar. Então, assim, se ele não fala do tétano, ele teria um problema sério ali, psiquiátrico, sei lá, alguma coisa assim, ou mesmo físico. E aí o tétano é uma brecha. Seu corpo abre espaço, claro que precisou de ter um elemento contaminante, que pode ser alguma coisa de curral, de arame farpado, que é da roça, enfim. Tem que ter um contaminante, mas para o corpo, quantas vezes ele se feriu, quantas vezes ele esteve ali envolvido com esterco e tudo, e nunca aconteceu nada disso. Ele nunca teve um tétano. O contaminante estava lá. É que naquele momento há uma fragilidade psíquica que abre espaço para que aquele contaminante faça
o efeito do adoecimento. Enfim, ao mesmo tempo ele era muito forte, ele tinha muita força, muita vontade de viver, até para mostrar para ele mesmo que ele foi além do que meu avô foi. Enfim, e aí é isso. Não ter falado disto, dessa dor, dessa raiva, fez muito mal para ele e ainda faz. Então, que a gente possa aprender a se expressar, né, com as pessoas importantes que estão na nossa vida, de uma maneira honesta, mas ao mesmo tempo de uma maneira amorosa. E claro que é difícil a gente fazer isso se a gente não aprendeu isso, tá? Mas vocês que estão me ouvindo agora perderam o direito de falar que não sabia, entendeu? É mais ou menos isso. Enquanto a gente não sabe, a gente não tem o que fazer. À medida que a gente começa, a gente toma contato com o conhecimento, e a gente tem um entendimento, a partir daí, desse reconhecimento, a gente precisa de tomar tomar atitude, sabe? Mudar realmente a nossa vida. Então, vamos lá. Do que você gosta? Tá? Do que você gosta? Olhar para o seu bem e também para o seu mal é a forma de você se conhecer. A gente está aí há 2 anos do projeto falando em autoconhecimento. Então, vão olhar para o que você é como ser integral. Você é as suas qualidades e seus defeitos. Você é a sua sombra e sua luz. Você é a parte boa e a parte menos boa. Você é sua teimosia, você é sua impaciência, você é sua irritabilidade, mas também você é o carinho que você tem com as pessoas, você também é a disponibilidade, enfim, você é o ruim e o bom. Você é o seu erro e o seu acerto. Você é o seu fracasso e o seu sucesso. Tudo que aconteceu com você, que você fez, é sua responsabilidade, tá? É você. E aí você tem que aceitar a sua parte luz, a sua parte sombra, a sua parte acerto e a sua parte erro, porque é isso que você é. Se você não se aceita integralmente, você não se ama. Você pode se enfeitar, pode fazer milhões de plásticas. Aliás, se enfeitar demais, fazer plásticas demais, tudo que é demais, não é amor, tá? É, às vezes, compensação. Então, vamos lá. Do que você gosta? Responde essas perguntas aí. Eu vou lê-las, mas você segue o seu material aí e responde aí. Qual a sua cor preferida? Qual a sua flor preferida? Qual o animal da natureza que você mais gosta? Qual o sabor que você acha imperdível em uma comida? Uau! Você prefere doce ou salgado? Falar em sabor, né, Juliana? Semana passada você trabalhou os 5 sentidos e você falou do umami, né? Que seria o quinto sabor. Sim. Você prefere ler livros ou assistir filmes? A gente não é para escrever testamento, frase, mas para escrever alguma coisa, tá? Você prefere viajar para um resort, Tô um hotel procurando no arquivo que você fazenda? mandou essa parte. Oi? Eu tô procurando essa parte no arquivo que você Não mandou. foi? Não foi? Então tá. Só para você ter Bom, uma eu ideia, não tô assim, achando. tá. Só para você ter uma ideia, se quiser ir respondendo só as perguntas aí, depois eu mando as perguntas, tá? Eu devo ter me distraído na hora de copiar. Você se dá melhor com pessoas introvertidas ou extrovertidas? Você prefere viajar para um resort, um hotel, ou gosta do estilo aventureiro? Vamos sair por aí? Você gosta mais do clima frio ou do calor? Você gosta de se vestir de modo mais social ou de um jeito esportivo? Você prefere chinelos ou tênis? Você gosta de ambientes com muitas ou poucas pessoas? Você produz mais durante o dia ou durante a noite? Você gosta de baladas ou prefere conversar com amigos no barzinho? Você gosta de crianças? Você teria um animal de estimação? Por favor, não responde sim ou não. Responde qual seria, a não ser que a resposta seja não. Você gosta de cuidar do corpo ou prefere atividades intelectuais? Você gosta de esporte, de assistir ou de praticar?
Vilma, essas perguntas vão mostrar o quê? Vão mostrar para você, não para mim. Algumas coisas que você gosta. Você começa a se conhecer. Você identificar coisas importantes para você. E essa lista, faz uma lista de 100 coisas que você gosta. Isso aí foi só para mostrar para vocês. Só para vocês começarem a identificar. O que te dá prazer? Por quê? Porque essas coisas, elas vão servir como recompensa no seu processo de mudança. A cada 20 quilômetros, lembra? Uma corrida, 20 quilômetros, de 20 em 20 quilômetros, você para e se recompensa? Então, quando você estiver aí fazendo suas mudanças, a cada pequeno ganho, né, a cada pequeno caminho dessa jornada, você vai se recompensando. Mas você tem que saber o que, que você gosta. O que seria uma recompensa? Então, isso aí é só para o seu conhecimento, tá? E agora, o próximo questionário, vocês têm ele, tá? Agora, é um exercício de olhar para você. Esse aí foi um exercício de olhar, né? Agora, de você questionar você. Bom, só que isso aí é muito simples. O que, que você gosta? Agora, na maior parte das vezes, a gente tem que se questionar em relação aos outros. Como assim, Vilma? O que, que você sente? Às vezes a pessoa fala, o que, que você sente? Bom, em relação a quê? Quais são os sentimentos que você tem? Em relação a quê? Ah, não, seus sentimentos de maneira... Não, isso é muito vago. Você tem que aprender... O que, que você sente, você tem que perguntar em relação a quê? Então, quando você estiver fazendo seus exercícios aí, não, talvez não o próximo, mas alguns outros exercícios, o que, que eu estou sentindo em relação a quê? Sabe, isso é uma forma de você ancorar a inteligência emocional, tá? Eu não estou sentindo nada. Nada não existe. A gente está sempre sentindo algo. Ah, estou confuso. Confuso é pensamento. É inteligência intelectual. Não vale. Não é sentimento. Então, a gente tem que começar a identificar os nossos sentimentos, tá? É uma forma de trabalhar, de poder expressar o que a gente sente depois que a gente identifica o que de fato a gente sente. Ah, estou me sentindo leve, leve como uma pluma. Ok. Que emoção que emoção está gerando essa sensação? Porque isso é uma sensação. Ou talvez seja uma forma de você interpretar algo. Talvez não seja nenhuma sensação. Então, me diga que emoção, o que eu estou de fato sentindo e em relação a que ou a quem. Sabe, de diferenciar o que eu estou pensando do que eu estou sentindo. E se eu estou pensando, é o que em relação a quem? Se eu estou sentindo, é o que em relação a quem? Ou ao que, né? O que ou com quem? Em que momento? Sabe? Perguntar por quê nem sempre é bom, tá? Quando você pergunta por quê, isso te leva ao passado, ou te leva à resposta que não traz uma resposta de fato. Por quê? Porque eu estou triste. E por que você está triste? Porque está chovendo. Bom, e por que isso te faz triste? Ah, porque o dia fica cinzento. Bom, isso não está dizendo exatamente nada para a gente, não traz uma informação emocional. Né? Se, estou triste porque está chovendo, o que, que isso diz sobre você? Seria uma pergunta melhor para quebrar esse ciclo de respostas que não dizem de fato o que eu estou sentindo, tá? Em relação a quê, saber quando isso começou, por que que você está tendo esse problema. A gente só vai se conhecer se auto-questionando, tá? Um questionário autodirecionado. Eu pergunto para mim e eu respondo de uma maneira honesta, né? Por quê? Porque nós todos somos a soma das nossas características, das que gostamos e das que não gostamos. Se aceitamos as que não gostamos, nós começamos a ser honestos com a gente e viver de uma maneira mais íntegra. As perguntas que levam à consciência, elas são sempre direcionadas a nós mesmos, tá? Não há nada que você pense, que você sinta, que você faça, que não seja sua responsabilidade, tá? Você é adulto hoje.
sobreviveu porque alguém te cuidou. Você chegou aqui. Bom, quando você estiver fazendo algum exercício mais ali para frente, e aí eu perguntar, o que você está sentindo? Você diz, estou aborrecido. Aí eu pergunto, por que está aborrecido? Você diz, estou aborrecido porque a pessoa tal fez isso, falou isso. Não. A pessoa ter falado, ter feito, é dela. É como você pensou a respeito, sentiu a respeito, o que você fez a respeito. O sentimento é seu. Você está aborrecido por alguma coisa sua. Muitas pessoas, eu também não sei nem muito bem que sentimento é esse de aborrecimento, tá? Eu estou aborrecido. O que é isso? Que sentimento é esse? As pessoas às vezes falam assim, estou chateado. Que sentimento é esse? Sabe, tem mais de 18.000 palavras para descrever sentimentos e sensações. A gente não precisa de ficar inventando palavras, fazendo palavras que não significa a mesma coisa para todo mundo. O que é chateado? Não é emoção. Muitas pessoas fazem o caminho do não autoconhecimento quando elas ficam nessa divagação de palavras que não expressam de fato o que elas estão sentindo. Então, em todos os nossos exercícios, concentre, seja bem honesto com você, tá? Se a gente está treinando o autoconhecimento, a gente está treinando o reconhecer a origem do nosso auto-amor. Seja que eu me ame completamente ou não, né, eu vou identificar o caminho, tá? Como eu falei, não sei se o Alcides estava nesse momento, eu estava falando do processo Hoffman, lá a gente reconhece, todas as terapias trabalham com isso, você só muda se você reconhece o que você sente. Então, sem se julgar, sem se criticar e parar de se justificar, porque a gente adora se justificar. Sabe por que a gente gosta de se justificar? Aí eu fiz, mas... Ah, eu não devia ter falado, mas... Sabe, a gente sempre justifica, porque a gente não quer que os outros percebam que a gente não é perfeito. E eu vou falar uma coisa para você, despressuriza, porque você não é perfeito, e eu não sou perfeito, os seus pais não são perfeitos, os meus não são, ninguém nesse mundo é perfeito. A gente está aqui para evoluir, tá? E se a gente não identificar o nosso lado sombra, o nosso lado ruim, a gente não evolui. Então vamos lá. Acho que também esse não enviei para vocês, né? Desculpa. Daqui a pouco, a partir do próximo, eu acho que sim, eu enviei para vocês. Depois eu envio para vocês, mas por favor, respondam, tá? Depois eu envio para vocês as perguntas, vocês encaixam as respostas na pergunta. Pensa num problema, para a gente começar esse processo de autoquestionamento. Pensa num problema, que seja simples, tá? E simples é bom aqui, porque é só um treino. Depois você pode repetir isso tudo quando eu enviar as perguntas para vocês. Você pode fazer isso depois, com qualquer outra situação que você terá aprendido. Então, uma situação, problema, adoro falar situação, problema, embora tenha alguns alunos que nem gostem tanto. Me relate uma situação, problema que está incomodando você neste momento. Coloca aí. Coloca de maneira simples, uma frase curta para você identificar. Ok? Não tenho um papel aqui para escrever, senão eu ia escrever qualquer coisa só para eu ir calculando o tempo que vocês gastam. Agora, sobre esse problema, pergunto para você mesmo, né? Tenta contextualizar ele. Quando aconteceu? Quando começou? Ele acontece com quem? Começou com quem? Como que ele é? Como que ele aconteceu? Onde que ele começou? Onde ele acontece hoje? E por que você acha que está acontecendo isso? Por quê? Qual é a causa? O que está por trás? O que aconteceu? Por culpa? Pode até colocar, mas depois você vai se questionar. É por culpa do outro? Minha vida não é minha responsabilidade? Porque o que o outro faz, está feito, gente. Não quer dizer que foi bom.
mas a forma como você reage, se comporta em relação ao que o outro fez, aí é responsabilidade sua, é escolha sua. Vilma, você é muito assertiva nisso, né? De jogar a responsabilidade. Sim, e eu não tenho preocupação, porque a gente tem vindo durante esses 2 anos, né, fortalecendo, criando condições, trazendo ferramentas, preparando vocês para chegarem nesse ponto e reconhecer quem é você, quais os seus registros de amor. Eu tenho um teste para você reconhecer seu amor positivo e negativo, que eu já tem uns 20 anos que eu fiz ele, para me ajudar no trabalho de consultório, e realmente arquivos antigos eles costumam estar em algum HD, então eu tenho que procurar, porque eu fui procurar hoje, achei que estava ali no meu computador, não está. Então, na hora que eu achar, eu passo para vocês também. Não existe um teste, né? Esse material que eu estou usando aqui é da Heloísa Capelas, mas ela não tem um teste. Eu tenho um teste que eu fiz para o meu trabalho de consultório e que eu acho ele bacaninha, tá? Com as respostas que você encontrou, pergunte para você mesmo agora. O que que este problema fala sobre mim? Isso acontece com frequência? Eu sempre vivo situações assim. Vai anotando, gente. Depois você vai organizar isso. Eu vivo situações assim. Isso acontece com todas as pessoas ou com alguém em particular? Em que outros momentos, além de ser nessa situação, problema que você colocou aí, isso aconteceu? Já vivi essa mesma situação comportamental motivada por outro problema? Estou visualizando alguma placa de sinalização. Viu uma que é placa de sinalização, quando você coloca a culpa nos outros, tá? Quando você está aí falando assim, não, eu vivo essa situação quando a minha mãe faz isso, quando o meu irmão faz isso, quando a minha vizinha faz isso, quando o meu amigo faz isso. Se você está colocando a culpa em alguém, isso é um momento de sinalização, quando você tira a sua responsabilidade e a transforma em culpa no outro. Então, marca aí se você conseguiu ver alguma placa de sinalização aí nesse sentido, de você não assumir a responsabilidade. Cair, é hora de chamar atenção para você, volta aqui, vamos conversar de novo. Vamos começar de novo. O que que as pessoas estão falando sobre mim? O que que as pessoas falam de você? As pessoas falam que você está sempre caçando confusão, que você está sempre, que você é muito teimoso, que você quer as coisas só do seu jeito, que você não assume sua responsabilidade. O que as pessoas estão falando sobre você? Quanto mais perguntas você faz sobre você, mais você vai se conhecer. Mais elementos você tem sobre você para você se conhecer, tá? Apenas sem julgamento, sem autocrítica, só coloque as respostas com a maior verdade que você conseguir, tá? Meio difícil fazer essa análise sem autocrítica. Não é hora de analisar, não é hora de autocriticar, é hora de questionar. Olha só, é isso que as pessoas fazem e elas ficam presas 80 anos de vida, 100 anos de vida, enquanto estão vivas, presas nas perguntas erradas. Não é análise, não é questionar, não é julgar, é autoconhecimento, é autoquestionamento, tá? Você está questionando e esse questionamento é direcionado a você. Você está se perguntando, se conhecendo. Por isso eu não quero ouvir as respostas de vocês. Claro que eu sei, porque eu sei de mim, porque eu me conheço, eu sei que eu tenho defeitos, que às vezes eu cobro de outro, coisa que eu não faço. Eu sei que às vezes eu jogo culpa no outro também. Claro que eu tenho um grau de consciência maior do que o de vocês, para imediatamente eu tentar voltar. Pensa que eu não escapo também, por exemplo, do presente
e caio lá no que eu falei do ficar com o pensamento voltado em algo que aconteceu no passado, estou com raiva, estou com ansiedade de algo do futuro. Gente, vou falar para vocês. Existe uma oração lá dos havaianos que depois eu conto para vocês como que ela surgiu para o nosso conhecimento, né, que volta ela deu até chegar hoje, né, uma coisa antiga que chegou hoje, uma oração antiga dos nativos do Havaí, que chega hoje para a gente com um conhecimento interessante. Gente, nesses momentos, eu faço duas coisas, eu faço três possíveis coisas. Uma, faço exercício de respiração, contando as respirações por 20 minutos. Se eu não consigo completar os 20 minutos, eu volto e começo de novo. Ó, isso faz a gente dormir, tá? Estou contando para vocês. Vocês precisam animar, coloca o despertador 20 minutos, contando a respiração, prestando atenção na respiração. Se você desfocar 1 minuto, perder a contagem, você volta e reprograma o celular para mais 20 minutos. Você precisa completar 20 minutos. O dia que você consegue, você aprendeu um autocontrole incrível, tá? Que pode ser usado em qualquer situação. E a cada vez mais você percebe que você nem precisa mais de 20 minutos para recuperar o controle da sua emoção. A outra coisa que eu faço é a oração que eu falei, o Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Olha, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Num outro momento já era para a gente ter feito isso, né, Ju? Faz parte da nossa programação. Ano passado, em várias sessões, nós fizemos o exercício do Ho Oponopono, juntando com outras técnicas, e que quando você faz o Ho Oponopono, né, você visualiza a pessoa ali na sua frente, você está olhando nos olhos dela e você vai dizendo: sinto muito, me perdoa, te amo, obrigado. Sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, obrigado. Quando você vai dizendo isso, você está trabalhando com memórias também da família de origem, dos seus antepassados, enfim. E faz muita diferença, mas faz uma diferença incrível. A minha filha, gente, a minha filha é minha filha mesmo, tá? Eu já falei para ela que ao invés de ser médica, ela devia ser psicóloga, ela nem precisa de fazer o curso, porque ela é muito melhor do que eu, porque ela tem de conhecimento, a vida inteira ela procurou. Aos 7 anos ela diz: mãe, quando eu começo a fazer terapia, e não parou até hoje. Bom, e ela fala, assim, às vezes eu preciso dela, peço para ela resolver algum problema para mim, liga para fulano, resolve isso. Mãe, pode ser amanhã? Por quê, minha filha? Não, porque toda vez que eu converso com essa pessoa, eu fico tão irritada, eu fico tão brava, essa pessoa é tão difícil de conversar, que eu preciso fazer o ponopono para ela primeiro. Então amanhã eu faço isso para você. Sabe, na hora que você reconhece o poder, que você percebe, gente, é incrível, tá? É incrível você fazer. É, e é uma prática minha, da minha filha também. A gente faz o Ho Oponopono todos os dias. Sempre tem alguém ou alguma coisa para a gente rezar o Ho Oponopono, tá? Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Tem o livro do Joe Vitale, Ponto Zero, que ele fala disso. Enfim, depois eu trago outros materiais, se vocês quiserem. E a outra coisa que eu faço é levantar, estou ali, né, para dormir, veio aquele pensamento, veio uma lembrança, do nada, gente, essas coisas, esses registros que a gente tem, antigos na nossa vida, eles nunca vão ser apagados e de vez em quando eles escapam. Sair da positividade é muito fácil. Então, a positividade ali, ó, a gente fica atento o tempo todo, para a gente poder estar no positivo, porque senão vem do nada uma lembrança do passado, uma preocupação com o futuro. E, e aí eu levanto, eu não fico ali, porque se eu não estiver fazendo outra coisa, se eu não conseguir colocar outra coisa na minha mente, eu vou entrar, vou alimentar aquele monstro e ele vai crescer e me tirar ganhos dos últimos meses, dos últimos anos, enfim. Então, eu levanto e vou fazer outra coisa. A gente precisa ter autodisciplina, sabe?
A autodisciplina é não tenha pena de você. Quando vier esses sentimentos que te prendem, que tentam te jogar no chão, se livra deles, porque senão você cai no fundo do poço, sabe? Você cai no fundo do poço. Por isso que muita gente vive aí uma situação de tristeza continuada, muitas vezes são tratadas como depressão sem ter depressão, apenas porque elas ficam alimentando esses sentimentos que vieram de um outro momento. Bom, nada, nada adianta saber de si se você não conseguir transformar os pontos ruins. E isso é fundamental no autoconhecimento. Consciência vai além de você descobrir, nomear e listar seus padrões de comportamento, de sentimento, de pensamento. É você ser capaz de reconhecer. Isso faz parte de mim hoje, tá? E reconhecer com quem e como você se transformou na pessoa que você é hoje. Às vezes a gente fala, mas meu pai não estava presente, minha mãe não estava presente. Alguém cuidou de você para você estar aqui hoje. Para começar, você era totalmente desvalido quando nasceu. Se não foi seu pai e sua mãe, quem foi? Alguém foi, sabe? E nesse caminho, desde que você nasceu até hoje, o que que você aprendeu e como que você se transformou na pessoa que você é hoje? Então, reconhecer que você foi cuidado por alguém, reconhecer que não foi assim tão ruim, que talvez tenha tido coisas melhores do que você imagina, passa por olhar as raízes da sua história com seu pai e com sua mãe. Sabe, aí o Bob Hoffman, ele dá um exemplo da árvore, né? E aquilo que está no visível ali, folhas, frutos, tronco, tem uma parte dentro, por baixo da terra, que às vezes é muito maior, que é a raiz. Então, a raiz são os nossos pais e os nossos antepassados. Às vezes, um problema que você tem aqui, sabe, a árvore às vezes está com um problema no galho, não está dando frutos, os frutos não estão saborosos, os galhos estão secando, o problema às vezes, ele está lá na raiz, é uma broca na raiz, é um adoecimento da raiz, e isso a gente tem que cuidar. Quando a gente faz o Ho Oponopono, e aí não é que não faz parte da teoria da terapia da quadrinidade, mas é uma ferramenta que a gente pode usar. Quando a gente faz o Ho Oponopono, a gente está ajudando a curar os nossos antepassados, os nossos pais também. Da mesma forma, a constelação familiar. Eu estou pensando no projeto do ano que vem, quando eu apresentar esse projeto de novo, todo baseado na constelação familiar. Também a constelação familiar também trabalha a questão dos antepassados e das raízes. Não adianta você cuidar só da planta em cima se o problema está na raiz. Às vezes, ela está com um problema na raiz que não deixa ela sugar, né, a seiva para se tornar viçosa. Se você está preso num sofrimento de emoções lá da infância, isso muitas vezes impede você de aprender, impede você de ganhar dinheiro, ou você ganha dinheiro, mas você gasta tudo. Gente, a nossa vida hoje, ela é reflexo daquilo que a gente viveu com os nossos pais, tá? Agora, a gente tem que... Às vezes as pessoas falam assim, mas não foi só pai e mãe, eu aprendi com outras pessoas, querendo eliminar a culpa dos pais. Gente, não, os pais não têm culpa, eles fizeram o melhor que eles puderam, tá? E você identificar o que é deles, posicionar suas influências de fato, reconhecer as suas raízes, aceitar, te faz ver as coisas de uma outra forma. A gente não está aqui para falar mal do pai e da mãe, a gente está aqui para reconhecer o que a gente trouxe de lá. E aí a gente vai chegar num outro momento mais para frente de reconhecer a história dos nossos pais, para a gente entender o que eles viveram e sermos capazes de compreender e de perdoar. Não porque nós somos superiores, mas muitas vezes perdoar nós mesmos
por ter mal entendido as coisas também. Mas perdoar sempre, seja o outro, seja a gente, não porque a gente é superior, porque perdoar é tão difícil, mas perdoar e chegar no ponto em que a gente é capaz de agradecer, em que aí a gente não tem mais raiva, que a gente está livre da raiva e a gente pode olhar para os nossos pais com compaixão e cuidar deles, não salvá-los, porque uma pessoa que quer salvar os pais é uma pessoa que não perdoou. Quando você é uma pessoa que se acha superior, é uma pessoa que ainda está com raiva, né? Não perdoar, mas fazer companhia, cuidar deles na velhice deles, como eles fizeram na nossa infância. Então, é tudo um autoconhecimento que nos ajuda a ser pessoas melhores. Não é a gente vai trabalhar aqui, então depois vocês vão lá na casa dos pais, vão dizer por que você é isso, por que você é aquilo, porque nada disso. Por quê? Porque não importa mais o que aconteceu, aconteceu. O que importa é o quanto de mal aquilo que aconteceu no passado está me fazendo hoje. E aí, isso eu não vou resolver brigando com outro alguém. Isso eu vou resolver dentro de mim. E quando eu resolver, eu reconhecer, eu compreender, eu perdoar, eu criar compaixão, eu vou conseguir estar livre para realmente viver, encontrar a felicidade. Tá? Bom, até porque aquilo que a gente aprendeu, a gente é capaz de desaprender. Então, é isso que a gente vai fazer no processo aqui. Aprender é desaprender aquilo que a gente aprendeu. Muitas vezes, a gente teve uma vivência X, que a gente interpretou como Y, e a gente está vivendo como se Y fosse verdade, e isso tem atrapalhado a nossa vida, mas quando a gente reconhece, quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento, a gente é capaz, então, de mudar tudo isso. Bom, o que você tem feito para ser feliz? Que modo de agir, pensar e sentir seu vai ao encontro da sua felicidade? Não contra, mas para encontrar ela. O que você tem feito? Que sentimentos você tem tido? Que pensamentos você tem tido que tem te levado ao encontro da sua felicidade? Bom, então a gente passa pelo questionar, mas a gente passa também pelo reconhecer. A gente, muitas vezes, gente, eu vejo isso, nossa, na minha experiência de consultório, a pessoa decidia ali na hora, saía do consultório diferente do que entrou e voltava na semana seguinte da mesma forma que tinha chegado hoje. Então, muitas vezes como o regime de segunda-feira, né? A nossa decisão de mudar, ela se perde muito, muito, muito fácil porque é difícil mudar, né? Então, agora no próximo exercício, você vai identificar os itens que identifica o seu jeito de agir, pensar e de se relacionar com as pessoas e com você mesmo. Ser sincero está acima de tudo. São comportamentos, são sentimentos que você tem, na grande maioria das vezes, de maneira inconsciente. Sabe? A gente tem que entender. A gente fala aqui e tudo disso, você fala assim, mas eu não identifico isso aqui, tá? Você não identifica porque os nossos comportamentos, eles são motivados pelo nosso inconsciente. Então, os nossos registros são inconscientes. Quase tudo na nossa vida está lá no inconsciente. E vão escapando aos pouquinhos, escapando sem o contexto, sem a história. Aí você tem aquele sentimento de um momento que você esteve sozinho, que seus pais não apareceram, você não sabe o que está acontecendo. Se viesse com a história, você veria que seu pai te abandonou por um minuto, você acordou, seus pais não apareceram durante um minuto, você se esgoelou, eles ouviram e vieram. O registro ali pode parecer uma eternidade. Então, quando a gente vai identificando as coisas que nos aconteceram, a gente também começa a dimensionar isso de uma outra forma, tá?
A gente vê as coisas com outros olhos quando a gente se conhece. Então, aí estão, eu quero que isso aí agora vocês já receberam, e eu quero que vocês identifiquem traços de amor positivo e negativo dos pais de vocês. Quais desses comportamentos que vão aparecer aí agora, nesse quadro, quais desses comportamentos que você pratica hoje, né? Porque a gente aprendeu com os pais, e que vieram dos seus pais, são inconscientes. Ah, é difícil identificar os meus negativos. Eu sei. Mas identifica aí traços de amor negativo e positivo que são seus, que você identifica nos seus pais, tá? Mesmo que não sejam seus, você identifica nos seus pais. Seria um traço negativo, desamor e desapoio. Um traço positivo, consideração e apoio. Um traço negativo, não dá apoio. Um traço positivo, dá apoio, se importa com você, ou se importa com o outro. Zeloso, responsável em vez de amoroso. Às vezes a pessoa faz tudo ali certinho, no script, mas não tem amor. Você não sente que a pessoa é amorosa. E aí no positivo a gente tem amorosamente zeloso e responsável, é diferente. Um traço de amor negativo, frio, sem amor, sem afeto. Positivo, caloroso, afetuoso, amoroso. Traços negativos, negligente e inconfiável. De amor positivo, atento e confiável. Abandonador, né, como um traço negativo, e comprometido, sempre presente quando necessário, é outro. Falta de compromisso com os demais é negativo. O positivo seria o comprometimento em ajudar os demais. E aí faz isso, então, responde cada um aí rapidamente. Quando eu vou falando, demora mais. Assim que você terminar, me fala aí no chat que terminou. Eu só vou tomar um pouco de água, e aí a gente continua. Acabando, vocês me falam aí que acabou, para a gente continuar. Eu terminei.
Ok, Ulisses também terminou. Ulisses não, Alcides também terminou. Então, vamos retomar aqui. Ah, eu pausei aqui. Tá gravando? Sim. Ok, então continuemos. É importante a gente reconhecer isso, gente, sem julgamento, tá? A gente não está aqui para julgar ninguém, nem os outros, nem a nós mesmos. Estamos aqui para nos compreendermos, para conhecer e entender o que acontece com a gente. Agora, no próximo quadro, eu quero que vocês anotem atitudes positivas e negativas dos pais de vocês, marca um X na frente, né? Marca aí de alguma forma. Atitudes negativas que vocês receberam dos pais de vocês, atitudes negativas que vocês receberam dos pais de vocês. Dessa lista aí, né? Não tenho tempo para você, ou nosso tempo juntos é valioso para mim, meu amor não tem limites, ou tem amor suficiente. O que que seus pais, que atitudes, ou até palavras que seus pais usaram, mas que atitudes você percebia? Você não é do sexo que queria, fico contente por você ser do sexo que é. Não quis ter você, planejei, quis ter você. Que, que atitudes seus pais tiveram e que influenciou vocês, né? Que atitudes dessas aí vocês marcam? Isso tudo tem no livro da Heloísa Capelas, e é esse aqui, o mapa da felicidade. Ok, responderam, me avisem, marcaram que aí eu passo para frente. As atitudes que vocês perceberam dos pais de vocês, para com vocês, para com as crianças, irmãos ou não, crianças em geral, principalmente com vocês. Pronto. Ok, vamos seguir em frente. Coisas que vocês ouviram, que os pais disseram para vocês. Não a frase, não precisa ser exatamente igual a que está aí, mas que vocês ouviram em algum momento, mesmo que em outras variações, né? Admoestações negativas e admoestações positivas. Frases que eles usaram com vocês, ou que vocês ouviram eles dizerem, né? Isso aí foi verbalizado, não é atitude, não é o que você percebeu, o que você ouviu. Mesmo que seja, não seja a frase exatamente como está aí, tá? Negativo, você não é suficiente, seus sentimentos não são importantes, não vou defender você, não é bom crescer e ser adulto, gosto mais dos outros do que de você, se você me trouxer esses problemas, não vou mais amá-lo, não me toque, não precise de mim, não conte comigo, não fale comigo, não demonstre amor. As crianças devem ser vistas, mas não ouvidas. Cresça logo, não me conte seus problemas, não espere nada de mim, desapareça da minha frente, fique invisível. Criança não é importante, não espere ser notado, não espere elogios da minha parte. Ou o positivo aí, você é valioso, maravilhoso, seus sentimentos são importantes, sempre vou apoiar você, crescer é ótimo. Gosto de você e também dos demais. Se você me trouxer seus problemas, vou compreender e ajudar você. Gosto quando você toca em mim, né? Estarei aqui quando você precisar. Você pode contar comigo. Vamos conversar e nos comunicar, ao invés de mandar a gente ficar em silêncio. Gosto de demonstrar meu amor por você. Valorizo sua presença e quero ouvir. Você irá amadurecer na hora certa. Por favor, confie em mim. Você pode contar com meu apoio. Quero ver você. Crianças são importantes para mim. Saiba que sempre noto você. Gosto de elogiar você e dar-lhe apoio. Então, são coisas que a gente ouviu dos nossos pais, com alguma variação, obviamente. Seguindo em frente. Agora, eu quero que você escreva características, né? Você perceba características, tem aqui uma lista de características, de como você é, de como seu pai ou sua mãe, ou pai e mãe, enfim. Eu quero que você responda aí, de onde se você tem essas características, e de quem você aprendeu, pai, mãe,
Ou você não tem, mas o pai tem. Você não tem, mas a mãe tem. Ou você tem e não identifica nos seus pais. Anote aí. Se você tem, você marca aí debaixo de eu. Se é uma característica que você aprendeu do seu pai, marca aí onde está escrito pai ou mãe. E se for dos pais, dos dois, tem um lugar aí para ambos, pai e mãe. E faz isso, essa tabela é maior, porque aparece aqui, né? Tem outra página com essas, mais duas páginas com essas características. Aqui, no meu, né? Então, vou deixar vocês fazerem no ritmo de vocês. E, enfim. O que é simulado mesmo? Oi? Dissimulado. Dissimulado é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, que finge que não é com ela, tô nem aí, entendeu? Não fiz isto quando você sabe que ela fez. Eu vou parar um pouquinho Tá. eu vou parar um pouquinho a gravação também, para depois não ter que recortar a gravação. Ok, então voltamos a gravar aí. Vocês terminaram, né? Vou passar aqui a segunda lista de características, a continuação, porque quem está vendo gravado, então é só pausar aqui para poder responder, e aí depois vem a outra parte aqui. Ok, vou parar de compartilhar. Bom, olha só, a gente terminou a primeira parte desse trabalho, que é da autoconsciência, tá? Agora a gente vai fazer a próxima etapa, é como que a gente passa a se comunicar a partir de agora. Então, agora a gente tem consciência. Claro, gente, que tudo isso que eu passei para vocês, tem várias características aí comportamentais suas, né? Jeito de ser seu, características suas que não estão listadas, você pode acrescentar e ver de quem que você trouxe. Qualquer outras frases negativas que seus pais falavam ou positivas, você pode acrescentar nessa lista aí também. A partir de agora, você aprendeu a perguntar, você aprendeu a se questionar para tomar consciência. Então, vale depois gastar um tempo refletindo nessas respostas e fazer isso de novo. E continuar trabalhando, continuar procurando situações. Aquela situação, problema lá do começo, quantas outras você não tem, você não está vivenciando ou estão aí incomodando você? Você pode refazer aquele processo todo com, com outras situações, tá, gente? O processo de autoconhecimento, de autoquestionamento, de saber o que nos acontece, a origem daquilo que a gente está vivendo, não acaba. Daqui a 10 anos, vocês vão estar fazendo. Por que que no processo Hoffman, né, se pede que a pessoa não volte, dê um tempo, e todo mundo fica louco para voltar? Porque todo mundo vai identificando outras coisas que precisa de voltar para trabalhar. Então, por isso que se estabelece um prazo, né, ali de alguns anos para você poder voltar para o processo Hoffman, embora você possa fazer umas reciclagens de vez em quando, para você poder colocar em prática tudo que você faz, que você aprende. Colocar promover as mudanças que você deseja a partir da tomada de consciência. Ajustar a sua forma de comunicação. Em todo mundo que faz o Hoffman uma vez, faz duas, faz três. E às vezes volta para aqueles encontros avulsos para poder rever algumas coisas. O processo de autoconhecimento, de mudanças internas e reajuste, a gente vai fazendo uma vida inteira. Não é porque você fez alguma vez que você
está pronto, não está. A gente nunca está pronto. Tem uma frase do Guimarães Rosa que é linda, que ele diz isso. O mais bonito é que a gente não está pronto. A gente está sempre se completando, se transformando. Então, isso é que é o bonito mesmo da vida, né? Que a gente está sempre em processo de melhoria, de evolução. A minha pergunta para vocês nesse momento é: vocês querem interromper e deixar para a gente continuar um outro dia agora sobre comunicação? Ou vocês querem continuar hoje? O que vocês decidirem está valendo. Bom, pra mim vai ser melhor interromper, porque daqui a pouco eu vou aqui pra cidade dos meus pais. Ainda tenho que arrumar as coisas. Perfeito. Alcides também vai para a cidade dos seus pais? Então, gente, nós vamos interromper e agora a gente ia falar de comunicação. Só para terminar, gente, a raiva que a gente sente, que a gente carrega uma vida inteira e que é inconsciente, ela faz efeito na nossa vida todos os dias, atrapalha nossos relacionamentos, sabe? Atrapalha o nosso progresso na nossa vida. Às vezes você acaba fazendo mais esforço do que o necessário e você não consegue o resultado que uma outra consegue mais rápido, porque aquela raiva está ali nos atrapalhando e nos incomodando. Não é por maldade. Então, a raiva que a gente sente, que a gente carrega, que é inconsciente e que às vezes escapa, né? Escapa numa falta de paciência com os pais, escapa numa falta de na falta de paciência com qualquer outra pessoa, seja colega de trabalho, seja a família que você construiu, seus filhos, sua esposa, marido, enfim. Às vezes, você está brigando com as pessoas erradas por causa de um registro negativo de amor que você não sabe que está aí fazendo esse efeito. E como eu falei, como que é difícil para a gente admitir que teve raiva dos pais, por quê? Porque pai é assim, gente, pai e mãe é assim, com os meus, com os de vocês, tenho certeza. A maior parte do tempo a gente ama, a gente quer estar junto, a gente conta para todo mundo que a minha família é maravilhosa. Para poucos amigos a gente conta que não é tão maravilhosa assim. É, Mas, na verdade, gente, família é tudo igual, é feita de gente, sabe? Os nossos pais viveram em época muito pior que a nossa, muito mais difícil. É, Eles foram tratados de uma forma muito mais brusca, talvez, com menos amor, talvez, com mais exigência, talvez. Não que a exigência seja ruim, mas a exigência em excesso, sem sentido, é ruim. Bom, quando a gente admite que carrega essa raiva, a gente se liberta dela. A gente pode desenvolver melhores relacionamentos, não só com os nossos pais, mas com as pessoas, de uma maneira geral. Sabe? Às vezes você resolve uma situação de raiva que você tinha em relação ao seu pai, à sua mãe, e maravilhosamente bem seu casamento melhora, sabe? O seu relacionamento com os filhos melhora, o seu relacionamento com o namorado, namorada melhora, assim, do nada. Não foi do nada. É porque você curou uma raiva que você estava trazendo, atualizando nos seus relacionamentos hoje, mas que são de relacionamentos antigos. Então, quando a gente faz esse trabalho de análise, a gente está analisando os nossos pais, a gente está analisando as influências deles, a gente está analisando, gente, aquilo que foi bom, a gente nem valoriza. Aquilo que foi bom, a gente nem lembra muito. Aquilo que é ruim pesa. Pesa no nosso coração, hoje pesa como pedra. O não entendimento de por que aconteceu, sabe? Que deixou um registro de eu não sou amado, eu fui rejeitado, meu pai não me quis. Nossa, eu sou uma péssima pessoa. Porque quando a gente carrega esses sentimentos, mesmo que inconscientes, eles estão fazendo um efeito negativo na nossa vida, e um dos efeitos é a gente não gostar da gente, é a gente se rejeitar, é a gente se criticar, é a gente o tempo todo estar se batendo.
E não é assim que a gente vai para frente, sabe? É reconhecer o meu erro, sim, a minha falha, sim, aonde eu não sou muito bom, mas sabendo que todo mundo tem isto, e então, a partir daí, a partir desta consciência que eu tenho de mim, eu posso curar essa raiva, porque agora eu tenho consciência dela. E eu sou gente. Bom seria se eu fosse perfeito, se eu fosse perfeita. Não é. E não é. Vilma tem 22 anos de terapia. Vilma fez todo tipo de terapia que vocês imaginam. Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito, sabe? A gente faz terapia para a gente viver melhor, se sentir melhor, ter melhores relacionamentos, resolver situações empacadas da nossa vida, não é? Mas a gente nunca vai ficar pronto. A gente não vai ficar pronto porque a gente vai continuar vivendo todos os dias. E quando a gente vai vivendo, surgem mais coisas para a gente analisar, como vocês falaram antes, para a gente conhecer, para a gente entender, para a gente ressignificar, e para a gente ver como que a gente pode usar isso na nossa vida de todos os dias. Então, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por estarem participando e parabéns por estarem buscando o autoconhecimento. É assim que a gente evolui, sabe? É assim que a gente vai reconhecendo, as necessidades de mudança. E olha, eu preciso, tá? Por que que eu estou falando que eu preciso? Porque eu tenho 30 anos de atuação como psicóloga, é, eu já fiz tanta terapia, que é a recomendação básica. Quando a gente entra no curso de psicologia, a primeira recomendação vai procurar terapia. Fiz isso durante a faculdade inteira. E fiz continuamente durante 22 anos. E fiz com todos os meus professores, porque eu queria aprender as diferentes áreas de atuação. E eu estava vivenciando aquilo, né? Porque se eu não sou capaz de reconhecer em mim os problemas que eu tenho, os problemas de um ser humano, como que eu vou reconhecer, interpretar e ajudar a curar no meu paciente? E na minha vida, né, com as pessoas que eu convivo todos os dias, com a minha família, e vocês também vão cuidar, né, de outras pessoas, conviver, e parar de pôr culpa nos outros, e começar a olhar para a gente e tentar mudar isso, ser pessoa melhor, que a gente pode. Então, até o próximo encontro e Deus abençoe vocês. Aproveitem e